aí, tudo bem por aqui? Profa Ju chegando, sejam todos bem-vindos. Uma ótima semana para você que escuta este podcast caminhando. Escuta levando o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo, escuta pedalando, escuta lavando a louça, escuta nos momentos de insônia e, claro, para você que escuta para participar dos nossos 30 minutos de conversação todos os dias. Você não sabe o que é o português todos os dias? Português todos os dias é a sua transformação para a prática, a rotina, o hábito diário através de monitoramento e orientação de 30 minutos todos os dias para quem quer fluência como uma consequência da constância. Para quem quer ser fluente por milagre, isso aí nós não fazemos. Transforme o português em um hábito diário e fale com confiança em situações reais. Venha fazer parte do Português Todos os Dias. Quero também dar uma atenção especial para você que incluiu falar português brasileiro na sua vida e na sua rotina. Isso é realmente muito importante para o seu aprendizado e para mim, claro. Obrigada aos apoiadores do podcast pelo Patreon. Vocês são incríveis. Quero te convidar a fazer parte do nosso ecossistema. Você vai acessar falarportuguesbrasileiro.com, realizar a inscrição gratuita em qualquer formulário e, se quiser, entrar também na nossa comunidade do WhatsApp, será super bem-vindo. Fique atento ao início das nossas atividades e, principalmente, ao nosso curso de gramática aos sábados. Se você está se preparando para o CELPE-BRAS ou simplesmente sente que já entende muito bem a língua, mas trava na hora de escrever, esse episódio é especialmente para você. Hoje nós vamos falar sobre um ponto que parece simples, mas que é responsável por muita insegurança na escrita. Como nós citamos autores aqui no Brasil, de forma natural, estratégica e funcional. É muito comum que estudantes de português, inclusive em níveis avançados, saibam exatamente o que querem dizer, compreendam o texto base, tenham opinião formada, mas, no momento de escrever, fiquem presos a perguntas como: posso usar essa expressão? Isso está formal o suficiente? Eu posso discordar do autor? Ou ainda, preciso copiar a frase inteira para não errar? E é justamente aí que mora o problema, porque citar autores não é copiar frases bonitas, nem repetir estruturas decoradas. Citar autores é dialogar, é mostrar que você compreendeu uma ideia, soube interpretá-la e conseguiu integrá-la ao próprio texto. E aqui estamos falando sobre autoria e autonomia textual. No CELPE-BRAS, e isso é muito importante dizer, o que se avalia não é se você sabe escrever como um acadêmico engessado, mas se você sabe usar a língua de forma funcional, adequada ao contexto e com progressão discursiva. Um texto cheio de aspas, listas e referências soltas não impressiona. Pelo contrário, muitas vezes enfraquece o argumento devido à falta de comunicação a ser estabelecida a partir das informações apresentadas. Quando falamos em citar autores, o primeiro passo é entender que existem diferentes intenções comunicativas. Às vezes, você só quer apresentar uma ideia de forma neutra, sem julgamento. Nesses casos, expressões como segundo o autor afirma que, ou o autor descreve o fenômeno como, cumprem muito bem essa função.
Elas introduzem uma voz social no texto e preparam o leitor para o desenvolvimento do argumento. Em outros momentos, o objetivo é apresentar dados, fatos ou achados de uma pesquisa. Nesse caso, a língua pede construções um pouco mais objetivas, como os dados apresentados pelo autor indicam, ou o estudo demonstrou que. Observe que o foco deixa de ser a pessoa e passa a ser a informação. Isso dá mais força ao texto e mais credibilidade ao argumento. Há também situações em que você utiliza o autor para sustentar um ponto de vista. Aqui verbos como argumentar, defender ou propor são extremamente produtivos. Quando você diz que o autor defende a ideia de que políticas públicas devem priorizar a inclusão, você está mostrando que compreendeu não apenas o conteúdo, mas a posição discursiva daquele autor. Um passo ainda mais sofisticado é quando você concorda com o autor e usa essa concordância para fortalecer sua argumentação. Expressões como em consonância com o autor, esse posicionamento coincide com ou esses resultados corroboram, mostram maturidade linguística e domínio da coesão argumentativa. Elas conectam ideias e fazem o texto avançar, em vez de ficar girando, dando voltas em torno do mesmo ponto. E sim, você também pode discordar. Discordar faz parte da escrita argumentativa e é muito bem visto quando feito com respeito discursivo. Ao dizer em contraste com o autor ou diferentemente do que propõe o autor, você não está sendo agressivo, mas crítico. Essa é uma habilidade essencial para textos avaliativos e acadêmicos, inclusive no CELPE-BRAS. Outro aspecto fundamental é a capacidade de matizar, de demonstrar prudência. Nem toda ideia precisa ser apresentada como absoluta. Expressões como o autor sugere que os dados não permitem conclusões definitivas ou o fenômeno ainda está em desenvolvimento, mostram cuidado interpretativo e leitura crítica. Isso eleva o nível do texto imediatamente. Quanto às citações diretas, elas não são proibidas, mas precisam ser usadas com muito critério. Uma citação curta, bem integrada ao parágrafo e com função clara é suficiente. O excesso de aspas costuma indicar insegurança linguística, não domínio da escrita. Sempre que possível, prefira paráfrases e referências indiretas. Se você está estudando agora e quer aplicar tudo isso de forma prática, aqui vai um caminho simples. Primeiro, identifique as vozes sociais do texto base. Depois, escolha o verbo de dizer que corresponde à sua intenção comunicativa. Em seguida, integre essa ideia à sua frase de forma natural, como se estivesse explicando algo a alguém. Por fim, revise o texto, pensando em progressão. Cada frase precisa levar a outra, não ficar solta. Dominar esse tipo de estrutura não serve apenas para o CELPE-BRAS. Serve para escrever e-mails profissionais, relatórios, artigos, textos acadêmicos e até posicionamentos pessoais mais elaborados. Quem domina a língua, domina o discurso. E quem domina o discurso, amplia possibilidades no mundo. E se você quer praticar isso não só na escrita, mas também na fala, eu te convido a conhecer o nosso ecossistema.
Acesse falarportuguesbrasileiro.com. Conheça o programa Português Todos os Dias, o clube de atualidades e os nossos cursos focados em uso real da língua portuguesa. Conheça também os nossos materiais, os livros e as revistas Falar Português Brasileiro. Ouça mais de uma vez esse episódio. O material de apoio estará disponível pelo Patreon. Apoie o podcast e receba o material. Eu sou a Ju. Este é o nosso podcast Falar Português Brasileiro. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.